Então, dando sequência aqui, deixa eu apresentar aqui os padrões básicos de candlesticks para vocês. E depois eu vou mostrar eles ali no gráfico, tá? Pra gente contextualizar. Então a gente tem esse candle aqui, que é o martelo. Como eu falei para vocês ali, né, há pouco. Ele tem um corpo pequeno, ele tem um pavio grande, e normalmente ele está numa região de suporte. O que isso quer dizer? Normalmente ele está numa região de suporte. Quer dizer que se você encontrar um candle parecido como esse numa região de suporte, isso indica que o preço, ele muito provavelmente não vai ultrapassar. Ele está mostrando uma rejeição daqui para baixo. A probabilidade dele retornar e você buscar um pullback aqui, entrar comprado, é muito grande. Então esse é o candle martelo, e ele normalmente aparece na região de suporte, tá? A gente tem um padrão muito parecido com ele, só que aparece lá na região de resistência, que é uma estrela cadente, tá? A estrela cadente nada mais é da mesma forma, tem um corpo pequeno, tem um pavio maior ali, e esse pavio, ele é muito importante justamente para mostrar uma rejeição de preço, aonde? Numa região de resistência. Então se você encontrar um candle desse aqui numa região de resistência, muito provavelmente você vai conseguir interpretar que o preço está tendo dificuldade para dar continuidade aqui no movimento de alta, e muito provavelmente ele vai retornar no pullback, tá, na venda. Então isso é muito importante para você conseguir se posicionar e entrar numa operação de uma forma coerente, tá? Resumidamente é isso. O que é um doji, que é um candle de indecisão que eu falei para você? É um candle parecido com esse daqui, ó. É um candle que tem um corpo mínimo, tá? O preço de fechamento e de abertura dele está muito próximo. Ele tem pavis grandes para os dois lados. Isso aqui não indica muita coisa. Ele não indica uma rejeição de preço tanto para cima, mas também não indica uma rejeição de preço aqui para baixo. Ou seja, ele é um candle de indecisão. Diferentemente do martelo, que é um candle de reversão, né, para compra, ou da estrela cadente, que é um candle de reversão para a venda, o doji, que ele é muito comum, ele é um candle de indecisão, que ele mostra ali que o mercado efetivamente está indeciso, se ele vai tomar uma direção para cima a favor dos compradores ou se ele vai tomar uma decisão para baixo a favor dos vendedores, tá? Então, esse aqui é um outro candle bem importante para vocês analisarem, terem aí com vocês, para que você consiga identificar quando eles aparecerem, o que ele significa e como você consegue reagir de uma forma positiva entrando na operação com eles, tá? Você tem por fim o Marubozu também, que é um candle que ele tem um corpo grande, tá? Isso mostra, se for um candle vermelho, uma provável continuidade de movimento de baixa. Você perceba que ele muitas vezes não tem pavis, então ele realmente é um candle que confirma ali uma força grande, se for um candle vermelho a favor dos vendedores. E se for um candle azul, a favor dos compradores, tá? Então esses candles aqui, o candle vermelho, muito provavelmente você vai encontrar ele dentro de uma tendência de baixa. E se for um candle azul, muito provavelmente você vai encontrar ele dentro de uma tendência de alta, dentro de uma tendência, numa estrutura de alta. E o vermelho você vai encontrar ele muito provavelmente numa estrutura de baixa. E por fim, para a gente exemplificar e terminar aqui sobre os candlesticks, a gente tem o engolfo, tá? Então muito provavelmente a gente tem um candle aqui, pode ter pavio para um lado e para o outro, não tem problema quanto a isso. E a gente tem um segundo candle que engolfa esse candle, tá? E normalmente se esse candle aqui é vermelho, normalmente esse segundo candle é azul. E o que o engolfo ele representa? Ele representa um padrão considerável sim de reversão, tá? Então quando você observa, por exemplo, o mercado descendo, aí ele chega numa região de suporte, deixa um candle pequeno ali, tá? Vermelho. E o candle seguinte, ele vem engolfando, engolindo, né, esse candle anterior aqui com o tamanho do corpo dele. Se o preço de fechamento dele está acima ali do preço de fechamento do anterior, muito provavelmente você está deparado ali com um movimento de reversão para alta. Então o engolfo, ele pode ser tanto de alta, quando você encontra esse padrão numa região de suporte, quanto ele pode ser um engolfo de baixa, quando o preço está subindo e você encontra ele numa região de resistência, tá? Então isso também pode ser um indicador muito forte de que o preço ele vai descer. Então é isso, pessoal. Esses são os principais candlesticks que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu até exemplificar aqui no gráfico, para ver se a gente consegue encontrar alguns deles aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, ó. Vamos lá. Ó, aqui muito provavelmente a gente tem um engolfo, ó. Opa.
esse candle aqui azul, ele engolfou o candle anterior, né? No gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu tô aqui agora, indica sim um padrão de reversão. Então perceba, o preço ele vinha descendo, tivemos um engolfo aqui e o preço naturalmente passou a subir. Esse é um padrão aqui importante. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui outros padrões para mostrar para vocês. Aqui. Observando aqui um martelo, por exemplo. Eu não estou considerando regiões, mas vamos imaginar que aqui fosse uma região forte de suporte, tá? Que o preço tem dificuldade para passar. O que a gente encontrou aqui? Um martelo, né? Um candle com um pavio grande para baixo que mostra que os players estão com dificuldade de negociar daqui para baixo. Ou seja, ele é um padrão forte que indica uma reversão do movimento para alta, tá? Aqui não se confirmou, aqui ele até o candle seguinte ele foi um candle azul que efetivamente projetou uma alta, mas depois o preço acabou chegando a retornar, mas eu só queria mostrar para vocês um martelo aqui no meio do gráfico, tá? É muito importante que você não considere qualquer martelo, por exemplo, sem considerar um martelo no meio do gráfico, como é nesse exemplo aqui, ele não é tão confiável. Mas se você encontra um martelo tirando o zoom do gráfico dentro de uma região de suporte, você está encontrando um martelo numa região bem importante, tá? E que certamente vai te possibilitar uma possibilidade bacana de entrada, né? Como por exemplo aqui, ó. Não é bem um martelo, é quase um doji, porque o corpo dele tá bem pequeno, mas vamos considerar que aqui fosse uma região de suporte, a gente tem um candle seguinte trazendo uma força muito grande, né? Ou seja, o martelo, ele sim é um candle que pode te possibilitar visualizar que aqui é um cenário importante de reversão do movimento, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro mais algum aqui para mostrar para vocês.